provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos os quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males espírita ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se elevem, que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão maior. Mais luz para todos nós, que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Aglacia Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos. Como sempre, não esqueci de começar a gravar no momento certo. Dos outros é interessante, eu lembro fielmente, vou fielmente, da própria Margot, mas como é comigo, o negócio é mais sério. Bora lá, vamos para dar continuidade, o que Margot tanto falou ontem, né? Aliás, Rita, desculpe. Rita, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso aqui é fantástico. É fantástico, porque ele tem até um dizerzinho que tem, até notei aqui, que é a regra para quem está no mundo de provas e expiações. Porque Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Depois eu leio o restante das regras, vamos logo para o nosso evangelho. Então, nós vamos ler o item 1, depois quem quiser fazer em casa o evangelho, depois quem quiser dar adiantamento, o item 1 e o 16. Jesus falando, ainda por parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar as núpcias àqueles que foram convidados a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte ao jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Aí eu já dou uma paradinha. Quem é o rei? O reino, no caso aqui, é o rei, né? É o Deus, nosso Pai. Então, vamos continuar que depois eu termino. Mas eles não se prepararam e se foram, um para a sua casa de campo, outro para seu negócio, outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei,
Tendo sabido disso, se encheu de cólera. Obviamente, isso aqui é uma forma de falar. E tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou toda a cidade. Aquilo nos lembra ligeiramente quando diz queimou, não com cólera, é a história de Jó. Quem não sabe a história de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. E então diz: então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcia ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-los às trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está lá em São Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14, que eu leio já já, a parte como Emmanuel nos esclarece, né, sobre isso aí. Tem uma história referente a essa passagem aí da parábola da festinha de núpcias, né? Tem uma história que diz que o pai, vamos dizer assim, eu vou fantasiar a história, como sempre, né? O pai chegou para a filha e disse: minha filha, vá em todos os vizinhos, em todas a minha família, chama para o festim, chama para a festa, que eu já fiz tudo, já matei, já tá tudo organizado, né? A menina, sabendo então de como eles se portaram ou se portavam sempre diante das circunstâncias, diante das situações, então a menina saiu caladinha, chamou todas as pessoas, os mendigos, todos aqueles que viviam nas ruas, que precisavam de uma comidinha, tanto também como de um acolhimento, né? E então, quando ele olhou para a casa, estava lotado de mendigos, estava lotado de gente que ele nem conhecia, nada a ver com o que ele chamou. Isso aí é uma história, né? E ele disse: minha filha, por que isso? Eu não mandei você chamar as pessoas da família, os vizinhos, aqueles a quem nós conhecemos? E ela olhou para o pai e disse: pai, se eu fosse chamar aqueles que se consideram nossa família, que se consideram nossos vizinhos, que se consideram pessoas que, enfim, não viriam. Ou se viesse, é porque tinha algum objetivo. Então eu saí chamando aqueles que nada tinham e que nada também ia pedir em troca. E assim ele ficou muito grato à filha, porque a mesa foi farta e realmente as famílias não iriam, como nós contamos aqui, né? Aí tem essa regra, para quem está no mundo de provas e expiações, primeiro, Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. A segunda, Deus não te chamou para fazer um trabalho, ele te deu um trabalho para você trabalhar. Aí o terceiro, Deus não precisa do teu trabalho. É você quem precisa do trabalho para a sua evolução, qualquer que seja o trabalho. É a tua obra, segundo tuas obras. O que tu estás fazendo? Como vivenciar
uma festa de núpcias se nós não estamos com os preparativos? E quais são os preparativos? É uma roupa? É uma túnica? Como diz a parábola? Ele sempre falou por parábola. Não, é as atitudes, é a benevolência, a indulgência, a compaixão, a caridade, o perdão, a reconciliação. Aí, então, quando ele viu aquele, porque todos aqueles que foram, segundo o Evangelho, pelo Kardec, né, todos aqueles que foram chamados, desfizeram. E quantos não estão desfazendo de Jesus pelo chamado que ele nos diz todos os dias? É pelo um evangelho online, é por uma palestra, ou física ou online, ou já gravada, mas está lá. É um chamado para vivenciar o amor, para vivenciar o perdão, para vivenciar as coisas boas que Jesus nos ensinou e nos deixou como legado. Aí eu ainda peguei uma parte que diz assim, primeiro, tem duas, essa que eu falei da regra, é a segunda. A primeira é regenerar-se. O que estamos fazendo? O que está degenerado em mim? O que ainda está faltando em mim que eu ainda não completei? É uma reflexão. Né? Aí vem a terceira parte, que tem exatamente que do Elias. Elias foi chamado, foi um dos escolhidos. Mas teve um determinado tempo que Elias teve um pequeno escorregão, então ele foi se esconder na caverna. Aí eu até lembrei, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar. E é assim. Então Elias foi conversar com Deus na caverna, achando que em qualquer outro lugar ele não conseguiria. E nós estamos, basta a gente desligar um pouquinho o mundo, e Deus está dentro de cada um de nós. Nós não escutamos porque nós não paramos. Nós estamos no corre-corre, naquele automático, naquela falta de tempo de agradecer, principalmente. Né? Aí Elias achava que Deus ia falar com ele, até já falei isso, eu acho, através de um relâmpago, através de uma tempestade, através de um terremoto. Mas não, quando ele silenciou, ele escutou Deus. E assim como aconteceu com Elias, acontece com todos nós. Né? Aí vamos então para o item 16, que reconhece-se o cristão pelas suas obras, pelas suas boas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aqui eu lembro de uma parte que eu sempre gostei de falar lá no Bezerra, também às vezes, de vez em quando eu dou essa fala aqui, que é exatamente nós, há muitas pessoas, né, que vivem de terço na mão. Faz 10 Ave Marias, faz 5 Pai Nosso, faz tanta coisa. Mas ainda com o peito amargurado, com o peito cheio de mágoas, com o peito cheio de rancores, com o peito cheio. A prece, ela precisa ser pura, ela precisa ser íntegra. A prece, por si só a leitura de nada vai adiantar se você não falar aquilo que você realmente sente, não aquilo que está só escrito e você automaticamente está lendo. E então vamos, escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita, como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, o momento de ouvir chegou. Aqui, quando fala nessa parte, lembra das três
das 3 revelações, né? Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E o Espiritismo veio a nos clarear, veio a nos dar um norte de raciocínio, veio nos dar um norte de sabedoria, discernimento, serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. E diz: basta trajar a Líbria do Senhor para ser um servo fiel? Quer dizer, basta botar uma túnica, como antigamente era falado? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Aí aqui eu dou outra pausa. Tem pessoas que dizem assim, eu sou cristão espírita. Então não é um espírita. Espírita é quando você diz, eu sou um espírita cristão. Porque você segue o Cristo. E então diz: procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não conduz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aqui nos remete, eu fico fazendo assim uma tipo analogia. Certa vez, houve até uma pessoa que falou uma frase para mim que eu achei bem interessante e hoje eu estou colocando aqui na nossa fala, que é exatamente de se você vai a um profissional, seja um dentista, seja qualquer que seja o profissional, eu falei dentista porque foi o primeiro que me veio à cabeça, qualquer profissional, se ele te atende bem, se ele faz aquilo com amor, por amor, você volta. Mas se você ver a pessoa toda desmotivada, qual o exemplo que ela vai dar para você? Assim somos nós, espíritas cristãos. Que exemplos nós estamos dando? Né? E que fruto ou que fruta nós estamos dando? Porque se a gente. Aqui lembra-se de quê? Da lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. Deus é tão justo, tão misericordioso, tão bondoso, que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Nos deixa livres para plantar, para a gente semear. E a gente vai livres, achando que estamos fazendo, às vezes, as coisas certas. A hora da colheita, quem vai colher, seja no sol quente aqui do Piauí, seja em qualquer que seja o lugar, é você quem vai colher, não é outra pessoa. Ninguém vai colher, ou a mãe não vai colher pelo filho, um filho não vai colher pela mãe, e assim vai. E então diz: eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo, árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. Aqui é onde muitos os chamados, porque ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá todos os talentos que ele nos deu todas as oportunidades para a gente fazer, seja nós passistas, seja nós oradores, seja nós qualquer prática, dentro de qualquer instituição, ou no meio das ruas, ou dentro de um hospital, ou dentro de um abrigo, de um asilo, ou dentro de um orfanato, seja onde for a tua obra, mas faz. Mas não faz para ostentar, faz porque você gosta, porque você se sente bem. Lembra da história de São Francisco?
quando a cada uma coisa que ele fazia, ele saía levitando de prazer. Quando ele era do mundo, a forma de falar, né? Ele tinha os prazeres da vida, andava seu cavalo muito bonito, as roupas muito bonitas, né? Aquela coisa toda. De repente, ele começou a doar, rasgava, tirava um pedaço de tecido da loja do pai, onde o mesmo brigava com ele tirava dele, ele fazia tudo o que era possível e impossível para o próximo. E então ele descobriu o prazer, realmente o prazer de dentro, da essência. Qual era o melhor prazer? Era estar naquele mundo de orgias? Ou ele está praticando bem ao próximo? E quem é o próximo? É só aquele que está no meio da rua? É só aquele que está em qualquer lugar, menos dentro de casa? O principal é dentro de casa. Muitos vêm por afinidades, mas a maioria vem para exercer um trabalho que foi prometido quando vieram ou quando viemos. E então, bora lá, vamos então levitar, né, com São Francisco. Eles quiseram conformá-los à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, multiplicaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, mas nada mais produzem. O viajor, sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança que dele lhe restituir a força e a coragem. Não distingue senão ramos infecundos fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore da vida, e as folhas caem secas. A mão do homem de tanto as manejar as queimou. Abre, pois, os vossos ouvidos, vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Porque nada nós estamos semeando para cá. Tudo que fizerdes ao próximo é a ti que estás fazendo, porque o benefício está lá, guardadinho. Como dizem, está acumulando tijolos, fazendo o teu andaime, né? Assim que chama, andaime. E então diz: cultivai eterno. Aquele que o plantou nos convida a cuidar com amor e as veres produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Não, a deixai tal como Cristo vou-lo a deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos, caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não o escolheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Quantos, né? Guardam aquele egoísmo ainda, aquela vaidade, aquela falta de esperança, porque quem faz uma coisa dessa é a falta de esperança. E Deus diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Muito te darei. Fazei e multiplicai. Porque tudo que nós fazemos multiplica. Se fizermos com boas intenções, se fizermos com a sinceridade do coração. Aquela parte que eu disse de muitos ficam com o terço na mão, eu não completei. Só falei das 10 Ave Maria, dos 5 Pai Nosso, mas, continuando, terço na mão, joelho no chão, e nada mais faz a não ser isso. Muitos estão com os evangelhos, ou as Bíblias, ou qualquer que seja, debaixo do braço, é porque eu sou conhecedor e realmente fala de todo o evangelho. Estamos praticando, estamos fazendo o que Jesus fez por nós, o que ele faz por nós. E diz: para os guardar e o deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos.
Há assambarçadores para o pão da vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve os destruir para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Lembra-nos aqui Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, que tanto fez, né? Era recebendo uma maca, uma cama, era recebendo um colchão, e ela continuando a dormir na cadeira muitas vezes para dar àquele que precisava, mais que ela. Se a gente sair por aí, ir num hospital, ir numa liga do câncer, ir no Giseuda, estou falando aí em Natal, que tem muito, ir nas ruas, ir nos asilos, a gente vai ver que os nossos problemas não é um cisquinho. E o que nós temos que agradecer é gigantesco. A palavra gratidão é pequena diante de tantas coisas que Deus nos provê. Porque Ele é um Pai que Ele é um provedor. Ele nos cuida. E então diz: não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse as suas palavras: não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, e o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida derrame sobre todos nós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordoax, 1863. E então, achei esse texto fantástico, não desviei uma só palavrinha, porque eu acho ele fantástico. E então, Emmanuel, no capítulo 22, que é de 1 a 14, ele nos diz: pelos chamamentos da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza que já somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário, intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com vigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Por que ele disse isso aqui nesse pedacinho, nesse parágrafozinho? Porque muitas vezes, até já foi dito aqui, não sei, também acredito que por mim, mas também por outra pessoa, acredito que Margot, não lembro bem. Mas quando nós apontamos um erro de alguém, é porque nós temos aquele erro. Nós não estamos só vendo nele, nós estamos simplesmente passando a ele o que nós temos e nós precisamos. Quando a gente abre, quando a gente fala, a gente só não silencia lendo, vamos dizer assim, quando nós fazemos o evangelho no lar, vamos dizer assim. Muitas pessoas, por fazerem só, leem desse jeito como eu estou, de boca fechada, estou lendo. Perfeito. Eu estou ouvindo? Imagine quem está ao meu lado precisando de ouvir. Imagine, então, tudo que nós formos falar para servir ao próximo, como um agasalho desse, que é o carinho da palavra, é mostrando um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus que cuida. Que nós estamos falando para o mundo, porque há quantos espíritos sofredores precisando, há quantos ainda perdidos em meio à situação. Falo espíritos encarnados, como também espíritos desencarnados.
E então Emmanuel nos diz ainda assim: para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para auxiliar os que erram, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações sem defeito à recompensa, sem direito, desculpa. Como para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Nós só queremos que ele faça, que ele mude, que ele... E nós? Será que estamos mudando? É filtrar o que falamos, filtrar o que estamos pensando. No livro O Problema do Ser, eu não estou lembrando o restante, de Leon Diniz, do Destino e da Dor. Destino e da Dor. Ele nos fala muito sobre o pensamento. E isso é eficaz para a gente compreender que precisamos filtrar também nossos pensamentos. Rapidinho, muitas vezes, nós somos pegos de surpresas. Você pode viver em preces, você pode viver em orações, em fazer o bem, mas você também é testado. Imagina, Jesus foi. Por que eu também não posso ser? Por que também Margot não pode ser? Qualquer um de nós somos, sim. E então, esses dias, gente, e a gente começa a ver como nós estamos pensando, como nós estamos agindo diante das circunstâncias, né? Esses dias eu fui fazer uma compra e o principal foco, quando eu cheguei em casa, a principal compra não veio. Então eu tirei uma foto e ia lá, eu digo, eu vou reclamar, isso fui eu, hein? Eu vou reclamar, a menina foi negligente aí, ela não observou que minha compra ficou lá. Gente, quando eu entrei no carro, o carro não funcionou, não acendeu nada. Eu disse, Jesus, tem alguma coisa estranha. E eu comecei a já voltar a dar uma rezinha. Eu disse, espera, Glaci, não é assim para pensar, não é assim para agir. Fui lá de novo, dei a outra partida, nada. Eu disse, isso é bateria. Fui aqui na frente à casa do meu filho, peguei o carro dele, fui direto lá no supermercado. Cheguei lá, eu já fui com outro pensamento, né? Eu fui e disse, jovem, eu gosto de chamar as pessoas de amada, amada, você não deixou algum pacote meu aí, não, porque não chegou na feira. Coloquei. E foi bem assim que ela falou, sabe? Coloquei sim. Não está aqui, não. Olha aí, por todo canto, desse jeito. Eu disse, não, amada, eu tirei até foto que não chegou. Aí, quando o rapaz, o embalador, olhou no chão, estava lá meu pacote no chão. Quer dizer, nem eu vi, nem ela viu. Mas aí, foi que eu pensei, automaticamente. Eu peguei o pacote, agradeci a ela, agradeci o rapaz, dei um bom dia, que o trabalho deles fossem frutífero e muito abençoados. Cheguei, aí vinha dirigindo o carro do meu filho, guardei, entrei, voltei, liguei para o rapaz da bateria, o rapaz veio trocar a bateria, era realmente a bateria. Eu disse, obrigada, meu pai. Primeiro, porque eu não atingi o trabalho dela, porque eu não fui ignorante e negligente com as pessoas. E obrigada por o carro estar paradinho na garagem. É isso que nós temos que fazer, de vez em quando, gente, filtrar os pensamentos, filtrar as nossas ações e observar o agir de Deus em nossas vidas. Como o tempo urge, eu tinha muita coisa de Kardec, eu tinha da núpcias, né? Mas eu já falei muito, realmente eu dei muito exemplo. Então vamos para o nosso louvor, que é a gente fazer prece 3, 4 vezes a mais quando é sentida, quando é
de dentro e a gente diz: Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em teu poder. Entrega seus problemas, sua vida e seus problemas. Fale com Deus, ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Mas se ainda vier nuvens traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que Jesus nos abençoe. E me pediram para fazer essa prece. Deus, nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na água dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito, como no grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de prosseguir e subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Jesus, Pai maior, continue entre nós. Esteja sempre conosco, Pai. Virgem Santíssima, continue intercedendo sobre cada um dos teus filhos, sejam encarnados ou desencarnados. Aqueles que estão voltando à pátria espiritual nesse exato momento, não importa de que forma seja, agasalha com teu manto, com teus braços de Mãe Universal. Jesus, Espírito maior, guia, modelo de todos nós, continue a nos intuir, a nos instruir. A doutora Bezerra de Menezes, a toda essa egrégora de luz que fazem presente em todas as noites em nossos evangelhos. Continue emanando essa paz, esse amor, essa caridade com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada. E com esta prece, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço à espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. E até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Gratidão a cada um. Gratidão. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Prazer imenso estar com todos vocês, sempre. Boa noite, todo mundo aí. Seu Arlindo, seu Gil. Boa noite, tudo bem? Boa noite, todo mundo aí. Tchau. Até amanhã. Se Deus quiser.
Tchau, tchau. Até Boa noite, amanhã. pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, Cristina. Tchau, Aglaci. Tchau, Boa noite a Aglaci, boa todos. noite. Até mais. Boa noite, a todos. Elzinha. Cheiro grande no coração, minha amiga. Igualmente, saudades. Fica com Deus. Você Tchau. também, toda a sua família, graças a Deus. Obrigada, igualmente. Paz e bem. Boa noite. Boa noite a todos. Ainda está. Eu tive que... Eu sei, mas você ainda está gravando. Esqueceu do gravadorzinho. Eita, menino, não acredito.